Em 90. Em 90. Em 99. Em 2000. Então, só retomar, muita informação. Então, em 96, nós temos essa questão de Estocolmo, que trata sobre isso, que, de certa forma, faz uma crítica à Convenção dos Direitos da Criança se não tratar esse tema. E, a partir de 2000, começa a surgir alguns protocolos internacionais e convenções internacionais que ratificam a necessidade de termos uma legislação dos países que ratificaram a Convenção do Direito da Criança, fazer também nas suas legislações no tocante aos crimes de distribuição de material pornográfico infantil. Porque em Estocolmo gerou um protocolo, 2, na verdade, de grande importância, e um terceiro de mega importância. O primeiro grande protocolo, tem que me avisar aí na hora da merenda. No meu tempo era merenda. Mais 15. Pô, 20% da fala. Assim, ó, seguimos. Ó, surge nos Estados Unidos e Nova York em 2000, um primeiro protocolo complementar, digamos assim, facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança. Neste protocolo, especificamente facultativo, os estados que assinaram essa convenção, eles também podem assinar essas novas regras desse protocolo facultativo, feito em 2000 em Nova York, e protocolado e válido desde 18 de janeiro de 2002, quando ele entra em sua eficiência, no sentido de os Estados-membros e as partes que, de alguma forma, se comprometeram com os direitos da criança e adolescente, devem incluir a disponibilidade interna de também tratar o tema da pornografia infantil na internet e os efeitos tecnológicos disso. Para isso, ele cria a Convenção de Viena de 99, que trata alguns artigos especificamente orientativos deste protocolo, no sentido de buscar um direito à proteção também da vulnerabilidade das crianças na pornografia infantil. Eles reconhecem que a criança que está vítima nas filmagens e distribuição de material pornográfico infantil, deverão também os países terem uma legislação específica para inibir, incriminar condutas que tracam posse e distribuição de material pornográfico infantil. Por quê? Porque foi identificado em Estocolmo de que as redes organizadas, elas são perversas. Porque se eu tenho material pornográfico infantil, eu tenho que ter o objeto, que é a criança, para estar na produção. E ficou constatado que crianças do mundo inteiro, mas nos lugares mais fragilizados economicamente, são sequestradas para as redes organizadas que pagam bem o tráfico para essa criança fazer parte da produção do material pornográfico infantil. Isto é ratificado no segundo congresso, primeiro de Estocolmo, 96, o segundo congresso de enfrentamento à pornografia infantil, e Yokohama, no ano de 2001. O tratado e o congresso de Yokohama, ele qualificou ainda mais a realidade do crime organizado através de novas apreensões e prisões no mundo, de pessoas que iniciou a prisão pelo consumidor. A polícia só conseguiu chegar nas redes organizadas através de uma investigação da apreensão do computador do consumidor e conseguiu rastrear. Então, a ponta do iceberg é o consumidor. Criminologicamente, eu não chego à rede organizada se eu não tenho consumidor. No Brasil, até 2008, nós não punimos a posse. Então, vejam, senhores, isso está tratado desde 96 no mundo, que o consumidor é o grande financiador das redes organizadas de pedofilia.
É o cliente preferido da rede organizada. Ele está numa camada social alta porque ele compra o material. Dificilmente ele vai se expor. Só se houver uma prisão de uma rede que se constate que lá naquele IP parou o material pornográfico infantil daquela rede. Então, as apreensões no Brasil antes de 2008 era praticamente zero. Começaram a ser apreendidos a partir de 2008, quando entra em vigor a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina a punição daquele que tenha posse do material pornográfico infantil. Por fundamentos crinológicos, ele mantém a rede organizada. O Congresso de Yokohama vai mais longe um pouquinho. Ele constrói a estrutura da rede organizada de pedofilia. Chega a ser o segundo crime organizado mais rentável, só perdendo para o tráfico de drogas, ninguém diz isso. Superou o tráfico de armas. O número de apreensões, de imagens, de horas no mundo, daquilo que foi apreendido, os senhores não imaginam. Redes organizadas que são detidas, que estão com um banco de dados com mais de 50, 60 mil fotos com crianças diferentes praticando cenas de sexo, com filmes. Então, de acordo com o FBI, as redes organizadas estão estruturadas da seguinte forma. Elas têm os chamados angariadores, que são pessoas que vão a qualquer parte do mundo buscar crianças e traficam crianças para levar à produção do material pornográfico. Significa dizer que crianças desaparecidas no Brasil, não todas serão possivelmente da rede organizada, mas eu não posso dizer que não possam ser cooptadas por uma rede organizada. Nós temos muitos filhos de índios desaparecidos nas nossas fronteiras, no Rio Grande do Sul, seguidamente índios com 2, 3, 4 anos somem das tribos. E já apareceu imagens de índios, crianças, em filmagens pornográficas infantis. No Haiti, quando teve terremoto, foi uma devassa. Diz que foi lá a rede organizada, muitas crianças desapareceram. Então nós temos que ter um material. Na Áustria, no ano de 2008, uma constatação muito grave é que os materiais pornográficos apreendidos de 96 a 2001, nós tínhamos crianças entre 10, 11, até 12 anos na produção. Hoje nós temos crianças já que aparecem com 6 meses em cenas de exploração sexual infantil. 6 meses. Então, me parece que quanto mais jovem a criança, maior economicamente se pagará pelo produto. Basta ver, a Polícia Federal fez apreensões com crianças aí, já 2, 3 anos, com fotografias. Então, parece que 10, 11, 12 anos já não interessa mais aos consumidores. A perversidade é tão alta que nós temos crianças com meses de vida já sendo postadas na internet, praticando atos perversos de exploração sexual. Seguindo. Uma vez essas crianças sequestradas, elas saem do distrito da culpa, ou seja, não ficam no lugar onde estão para dificultar as investigações. Levam para outro lugar, as redes transportam, enfim. E é levado a um setor, e aí pasmem, o que eles identificaram e foram presas as pessoas. Grupos de psicólogos que trabalham a cabeça das crianças para que elas possam estar o mais natural possível nas filmagens. São drogadas, estimuladas psicologicamente a praticarem as cenas de abuso sexual. E aí, com base nisso, se tira a fotografia, se tira todo o material, se filma com alta tecnologia de informática, que cai nos paraísos de informática, onde a legislação é frouxa, e dali parte para o mundo.
aquela imagem. E lá em algum lugar vai ter um consumidor que vai pagar R$200, vai pagar R$300 por uma foto, ou aquele que vai pagar 4.000 euros por estar em tempo real, com o abusador do outro lado da tela. Então a criança, ela é vista aí não como só um objeto sexual, mas sim como um objeto econômico das redes organizadas. Até agora, senhores, as crianças que foram vitimadas nas filmagens, poucas notícias se tem de que se voltaram. Significa que morreram. É perverso, é sórdido. E o consumidor é o que alimenta a rede organizada. Prisões nos Estados Unidos, em Tóquio, na Europa, na Argentina, tivemos em Buenos Aires uma operação Inferno Infantil que apreendeu uma rede de receptação argentina do núcleo espanhol. N horas de filmagem, N número de fotografias. Tivemos uma CPI da pedofilia que tratou de temas aí administrativos, que a criminologia diz, cartões de crédito, provedores que lutam para manter, de alguma forma, a não identificação. Algumas medidas administrativas avançaram, mas ainda longe de ser as ideais. Isso é uma conscientização, primeiro social, para depois ser política. Nós tivemos Magno Malta, que usou um pouco disso também como política, mas fez um relatório lá de 1.000 páginas. Quem teve a oportunidade, eu li esse relatório, algumas coisas foram interessantes. Está lá na página do Senado. Teve lugares que ele foi, que não é o crime organizado, mas ele foi discutir, tinha rede de prostituição infantil, de pedofilia, crianças que se prostituíam. Chegou lá, o delegado avisou o médico, olha aqui, está chegando aí a CPI, sua casa, elimine os computadores que sorteiem as filmagens aí. Isso foi só identificar porque estava grampeado, porque entrou no grampo do sujeito que estava sendo investigado. Então, isso é sórdido. As pessoas se ajudam, os pedófilos se ajudam. Eles gostam da mesma coisa, então eles, de alguma forma, se acobertam. Esse não é um pedófilo, aquele abusador em casa, que maltrata, que coloca a culpa na criança. Que eu participei no Rio Grande do Sul de um tema lá que se chamava Jornadas Estaduais de Enfrentamento à Prostituição Infantil. Então tem relatos assim no interior do estado. Eu vou falar aqui, casas lá no interior do estado, com meninas de 8, 9, 7 anos a serviço das convenções políticas da cidade, onde lá existiam as pessoas que frequentavam isso. Quem tocou nessa rede, de alguma forma, teve muita dificuldade. Então, isso está em todo o segmento. É difícil isso. E a pornografia infantil virtual, muito mais ainda. Então, o que eu queria passar para vocês, duas coisas importantes crinológicas, que nós vimos a figura da rede organizada, ela existe. E ela só existe porque existe um consumidor. E para essa rede existir e vender esses materiais sórdidos de exploração sexual, tem que ter uma criança. Essa criança, ela existe, e é de carne e osso, e foi sequestrada pelos angariadores, que colocam para a rede, altamente especializada. Então, uma rede que fatura mês em torno de $1.500.000, por exemplo, não é vantajoso? $1.500.000 mês, só na venda de material pornográfico infantil. E nós não debatemos isso ainda no Brasil com seriedade. Nós estamos ainda só no limite da responsabilidade do consumidor. Nós fizemos uma apreensão de um consumidor e paramos aí. Muitas vezes nós somos informados pela cooperação da polícia. Tem uma operação, nós identificamos, tem alguns computadores locais aí que tem imagens dessa rede que está aqui na Europa. É apreendido, é levado, as pessoas são condenadas. Às vezes já está aqui no Brasil, de alguma forma,
esses consumidores interligados a essa rede que foi desbaratada, como recentemente em Londres, e alguns brasileiros aqui estavam interligados a essa rede, mas algumas apreensões que são feitas, que eu vejo às vezes, pela polícia civil, muitas vezes, vai numa casa, tem um abusador aqui na esquina, chega lá, vai na casa dele, aprende o computador, tem um monte de foto de criança estrangeira, e ali para a investigação, e não vai adiante. Não, já achamos aqui. Ele entra no possuidor, ele entra ali no... E acabou no ECA. E não vão adiante. E não vamos esquecer que só sabemos disso porque as apreensões nos Estados Unidos, no ano de 96, que foi dito no Congresso de Estocolmo, foi em virtude dos rastreamentos desses computadores que foram apreendidos. E que não foi fácil no início, porque eles tinham um código de segurança. Então, às vezes, as histórias do FBI diziam, chegava um determinado momento, se não seguisse uma linha de metodológica correta, travava o computador, não sabia mais nada. Então, eles só continuavam com aquelas informações que eles conseguiram chegar até aquele momento. Mas também a polícia se qualificou. Os serviços de interior. Hoje o FBI tem uma linha vermelha específica para crimes de pornografia infantil, virtual. Assim como a Europol tem uma organização importante sobre isso, e a Guarda Civil Espanhola, que é uma polícia muito especializada. E nós temos que qualificar bastante a nossa. Aqui. Não, aqui é a linha vermelha, né? Sim. Só que nós temos que ter uma convenção, para que se tenha legitimidade isso. Porque senão nós vamos barrar naquela coisa da territorialidade, e aí nós temos que... Aí sempre vai ter alguém que vai chegar na tribuna de defesa, mas como é que está o limite da norma? Nós temos que ter, e eu vou falar mais adiante da convenção. Quer falar alguma coisa? Para as intervenções, pegar o microfone por causa da gravação. Isso, tá ótimo. Mas assim, então, para encerrarmos esse aspecto criminológico, então a gente constatou isso. Então as políticas criminais, com base em todas as informações, elas têm que seguir um norte, para que o direito penal possa, de alguma forma, também ter uma legislação mais próxima dessa realidade. Mais próxima dessa realidade. Então, sob o aspecto criminológico, está muito bem identificado. E se fecha com a parte geral, né? A cifra negra, a questão fora do espaço, a questão do lucro. Isso fecha perfeitamente com aquilo que está determinado. Então, consequentemente, nós só vamos ter uma política criminal, ou seja, uma política que contribua com o legislativo, se nós tivermos esses conhecimentos criminológicos. Senão eu vou ainda ter, a decepção de ler na doutrina nacional que é inconstitucional punir o consumidor, que é um crime moral, com alguns artigos que eu li aí. A inconstitucionalidade do artigo trata da matéria. Porque é moral, o direito penal está punindo a moral. Quer dizer que eu estou vendo um filme pornográfico infantil em casa, você é um abusador, não tem nada a ver. É que ele não sabe que atrás disso tem uma rede econômica que ele sustenta. Esse é o problema. Então, fico se discutindo essa banalidade normativa. Né? Isso é um direito penal máximo, não é miniminista. Nós estamos criando direito penal para tudo. E aí vem aquela discussão acadêmica que não leva a cunho nenhum na prática. Muito pelo contrário, atrapalha a prevenção desse tipo de crime. Então, tem que conhecer a matéria especificamente. Tá certo? Então vamos tomar um café para entrar na questão da política criminal e depois falar um pouquinho sobre o direito penal nesse tema da pornografia infantil virtual. Bom, dando sequência então à nossa ideia de poder colocar o tema da melhor forma possível, visto a questão da criminológica do tema, que nós já tratamos, conseguimos identificar e concordamos com algumas coisas, então nós temos esta realidade. Ou seja, nós temos a existência de redes organizadas, de sequestros de crianças, de tráfico de crianças para essas redes, para a produção de material pornográfico infantil. Temos a internet como meio de divulgação deste material. Então, com base em todas essas informações das prisões realizadas pelo mundo, pelas experiências que os congressos nos trouxeram, agora, o que fazer com toda essa informação, né? É uma realidade.
Então entra o cenário da política criminal agora. Né? Qual a melhor política criminal que nós, de alguma forma, podemos colocar como uma forma de uma ação mais eficaz, uma ação que tenha uma repercussão para minimizar o problema, porque o crime nunca termina, né? A gente sempre tenta minimizar as consequências, minimizar, em todos os sentidos, a repercussão para a vítima. E a melhor política criminal, os próprios congressos, o de Estocolmo e o de Yokohama, são bem claros no sentido da necessidade de tratar esse tema dentro de uma cooperação internacional. Não há como os Estados isoladamente tratarem isso. Né? Nós temos que unir os serviços nacionais de polícia, trabalhar com as autoridades judiciais nacionais de todos os países, buscar cooperações e orientações práticas preventivas para isso. E nós temos que ter um norte, né? Qual é o norte que a gente pode buscar para ter uma melhor atuação nesse tema da pornografia infantil virtual? Sendo uma característica criminológica, um delito à distância, um delito sem rastro, né? Que não tem fronteiras, que não tem limites, que possibilita a interação do crime organizado, que já existe. Como debater toda essa temática internacional, universal, dentro de uma legislação nacional? Esse é o grande propósito. Então nós temos que ver duas coisas. Primeiro, seria o propósito de criarmos uma legislação, que é lá no direito penal, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Mas antes disso, como poder fazer as cooperações entre os países? Né? Como é que a gente pode construir uma cooperação internacional, assim como foi construída a cooperação de ativos, por exemplo, né? Tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Mas como é que nós poderíamos trabalhar aqui? Existe hoje esse documento da Convenção da Proteção dos Direitos da Criança da ONU, que não fala nada sobre pornografia infantil virtual. Existe aquele protocolo facultativo que foi feito em Nova York em 2002, que aí insere a pornografia infantil virtual, mas não é tão delimitador como foi criado dois protocolos agora. Um primeiro, um protocolo no Conselho da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu, que nasce através de um congresso que teve na Áustria sobre a repressão e prevenção da pornografia infantil virtual, e que faz com que o Conselho adote, da Comunidade União Europeia, uma forma de convenção aprimorada, acrescentando-se dados importantes para a união das pessoas e dos países, dos estados, no combate a esse tipo de crime. Esta convenção, ela foi ratificada, né, no dia 29 de maio de 2000, que é considerada a Convenção do Tratado da União Europeia, no sentido de dar alguns acréscimos importantes na questão dos Estados-membros que compõem esta Convenção, no sentido da troca de informação, no sentido da modificação da legislação e alguns temas tão duros de enfrentar no nosso direito aqui também, como procedimentos de extradição, enfim, formas de investigação locais. E ela trabalha muito, muito nisso. E um dos pontos, eu vou ler alguns artigos aqui que é importante ler, é a qualificação. O que a Convenção determina através desse congresso da Áustria, que é a Convenção de Viena, que trata isto, ratificada pelo Conselho da União Europeia, é no sentido da qualificação. Não há como combater esse crime se não houver qualificação das polícias que investigam esse tipo de ação e não houver maior informação entre as instituições judiciais sobre isso. E aí ela trata aqui, já a partir, e reconhece o crime organizado. É importante que no preâmbulo da Convenção ela reconhece o crime organizado, ela reconhece a exploração sexual infantil, ela reconhece o sequestro de crianças, né? Então ela trabalha já com a realidade pronta. E aqui ela já fala, já logo no artigo 1º, ela diz da primeira grande necessidade dos países que ratificarem este tipo de tratado, que é a criação de unidades especializadas
no domínio da aplicação da lei, dotadas de responsabilidade e maior rapidez nas informações sobre processamento, divulgação e posse de material infantil. Então nós temos uma melhor forma de combater a pornografia infantil pela internet é pela qualificação dos órgãos especializados. Então isso significa interação forte entre as polícias dos estados. Por exemplo, está na Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Um canal único de comunicação, investimento no método de investigação, não basta a informação, também um investimento muito profundo no método, e a relação das redes elas têm que ser praticamente que perpétuas assim, e instantâneas. Se tem uma formação na França que tem uma rede organizada, já tem que passar para as polícias, onde tem a ramificação em tempo praticamente real ao descobrimento da investigação. Isso necessitaria de algumas alterações que o artigo 4 diz o seguinte, como uma justificativa dessa convenção. Ela diz o seguinte: os Estados-membros devem verificar regularmente se, para manter a eficácia do combate à pornografia infantil na internet, a evolução tecnológica impõe a alteração do processo penal, do direito penal, na busca de novos princípios ao caso concreto. Ou seja, deve-se lançar mão de uma nova legislação adequada à realidade. Né? E aí, como consequência disso, a única forma que seria de retirar o material pornográfico infantil rapidamente do ar, né? Isso seria um dos aspectos principais nesse sentido. Então, a cooperação jurídica aqui, ela já faz nascer aquilo que vai fazer no direito penal a chamada desmaterialização do território. Para nós trabalharmos desta forma, nós não temos um território. Isso é muito importante. Quando eu falo isso, eu estou falando nos crimes, na minha matéria, nos crimes de pornografia virtual infantil. Não quer dizer que nós vamos desmaterializar o Código Penal brasileiro, por exemplo, e não vai ter mais o princípio da territorialidade como uma fonte de identificação de competência. Mas se eu manter o princípio da territorialidade, eu vou falar mais na frente, eu não consigo ter essa troca de informações e essas atuações, porque eu não vou ter a liberdade universal disso. Então, quando a convenção diz assim, a necessidade de uma nova legislação, de um novo entendimento da matéria, é justamente isso. Quebrar as balizas tradicionais do crime tradicional. O crime tradicional, como foi feito em 1939, continuou sendo tratado como homicídio, como furto, como roubo, continuou. Só ingressou os crimes econômicos, né? Sutherland, e começou o direito penal econômico. Agora a mesma coisa aqui, vai continuar tudo igual, os crimes econômicos, os crimes tradicionais com seus princípios, mas aqui não pode ser um direito, o direito penal não pode ter a pretensão de ter um princípio único mais. E aí a sociologia vai nos dar todo o apoio para isso, no tocante aos princípios da globalização e seus efeitos, ou seja, se o mundo na questão civil, na questão administrativa não tem limites, não é o direito penal que vai continuar ainda limitando isso. Para isso, aí vem toda uma grande política criminal, que é um dos troços da minha tese, que vem a ser a quebra da filosofia fundamental do direito penal, construída nos anos 30, 40, em que o indivíduo era o centro do direito penal. O indivíduo, autor e vítima, mas o autor. Né? Ou seja, a identificação do crime parte do agente, finalismo de Welsing, intenção, né? Parte do nexo de causalidade, parte de uma ação, de um indivíduo. Esta é a teoria da fenomenologia que substanciou o direito penal na década de 40, quando Welsing cria o finalismo. Eu não posso mais trabalhar assim para os crimes globalizados. Né? Os crimes globalizados não podem trabalhar com um indivíduo para justificar um crime. Por isso que se quebra esse paradigma do individualismo como fonte de determinar o crime, no dolo, na culpa, né, no resultado, e se cria o funcionalismo, né, que é a teoria que diz de que os novos crimes não baseiam-se do indivíduo e de sua intenção somente, mas sim da sua repercussão social. E aí que se denominam os chamados crimes de conduta, os crimes
de risco que advém da globalização, que gera potencialidades importantes de práticas de delitos fora dos territórios nacionais e que faz com que condutas, por exemplo, contra o meio ambiente sejam não mais territoriais, mas sejam universais e tem que ser tratado assim como o sistema socioeconômico também e como tem sido feito com as cooperações. Então o crime passa a ser uma ação não que busca um dolo, a culpa, aquela coisa tradicional, mas neste nosso caso específico, o crime é uma ação, claro, intencional, não vamos abandonar isso, mas que tem alta potencialidade de risco e perigo social.